objetivo é refletir sobre o significado das provas e expiações em nossas vidas, de modo a que possamos utilizá-las para a nossa evolução. Vamos começar com a nossa meditação habitual. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Capaz de fazer escolhas para utilizar as provas e expiações como instrumentos de evolução. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. No nosso encontro anterior, nós começamos a trabalhar as questões das provas. Vimos que todos nós, antes de encarnarmos, escolhemos um gênero de provas que, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, nós somos convidados a desenvolver uma virtude específica que nós modernamente temos chamado de propósito existencial. É o grande propósito da atual existência, em que somos convidados pela vida a desenvolver ao longo da nossa existência aquele propósito, que é o gênero de provas. O propósito é a nossa principal superação de alguma dificuldade egóica que nós trazemos. Todos nós temos várias questões egóicas a serem trabalhadas e não é possível trabalhar todas ao mesmo tempo. Então, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nunca vai exigir de nós que nós façamos algo além das nossas forças. É sempre no limite das nossas forças, como nós já estudamos várias vezes na questão 642 do Livro dos Espíritos. Somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. Se nós precisássemos, de alguma maneira, desenvolver várias virtudes ao mesmo tempo, ter vários desafios a serem trabalhados, seria impossível trabalhá-los numa única existência. Então, a cada existência nós temos um gênero de provas que é o propósito existencial para que nós possamos desenvolver aquela virtude como virtude, vamos dizer, utilizando o termo, como virtude mestre, como aquela que vai levar outras virtudes em conjunto. Nós vimos aquele caso que o próprio Livro dos Espíritos coloca, de uma pessoa que tem uma dificuldade com relação à honestidade
e renasce num ambiente em que as pessoas são dadas ao roubo. Então ela é provada naquele ambiente para que ela possa resistir a esse mal, desenvolvendo a virtude da honestidade. Então esse é o gênero de provas, e vimos também que no gênero de provas nós vamos ser colocados em várias circunstâncias, e que nessas circunstâncias nós muitas vezes, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, acabamos por, ao utilizar mal o nosso livre-arbítrio, criando várias reprovações diante das provações. Como nós temos o gênero de provas, que é desenvolver determinada virtude, e isso vai se repetir em várias das circunstâncias da nossa vida, em várias possibilidades, e ainda a preguiça moral ainda é muito forte, o que acontece? Diante das aflições, das situações várias da vida, há uma tendência à reprovação e não à aprovação. Por que a tendência à reprovação? Porque, como diz o próprio livro, o Evangelho, que nós estudamos, um texto do Evangelho, devido à nossa incúria, nós acabamos por reprovar nas provas. Nós vamos continuar no nosso encontro de hoje, no Evangelho, continuamos no capítulo 5, item 5 do Evangelho, nas causas atuais das aflições. Nós iniciamos a estudá-las e vimos essa questão da reprovação, da dor reprovacional, porque existe a dor expiacional ou expiatória, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Nós hoje vamos continuar falando das provações, que muitas vezes nos enche de aflições, não pela prova pura e simplesmente, mas pela forma como nós encaramos essas provas. Quando nós encaramos com preguiça moral, o resultado é nos enchermos de aflições, de dores que são dores reprovacionais diante daquelas circunstâncias. Então nós vamos continuar refletindo no texto do Evangelho, é um texto de Allan Kardec, que estão esses textos estão no capítulo 5, itens 4 e 5. Estudamos o 4 no nosso encontro passado, hoje estudaremos o item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. E que os benfeitores aqui, que Allan Kardec, na verdade, está falando aqui? Principalmente, eles estão abordando aqui a lei de responsabilidade, né? Está implícito a lei de liberdade, também a lei de causa e efeito, mas principalmente a lei de responsabilidade. Por quê? Liga ao ato a pessoa que fez, exatamente. Quando nós encontramos a palavra punição, castigo, essas palavras, castigo, punição, se nós formos ver o contexto do texto, além do texto próprio para o século XIX, analisar esse texto do século XIX no contexto do século XXI. Aqui Kardec, os espíritos que escreveram o Livro dos Espíritos e editaram outros textos que deu origem
que deram origem às obras básicas. De que eles estavam falando? Da responsabilidade, exatamente. Então, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E aqui Kardec faz uma referência às leis humanas, que somos responsáveis exatamente por aquele ponto específico. Ninguém é responsabilizado pela lei humana, por um juiz, quando a pessoa faz mal a ela mesma. Já viram algum juiz prender alguém porque fez mal a ela mesma? A pessoa cometeu um ato irresponsável contra ela mesma. Aí o juiz vai chegar lá: olha, você vai ficar na cadeia 6 meses porque você cometeu um ato contra você mesmo. Nem o suicídio é possível de ser justiçado pela justiça humana, porque diz respeito à própria pessoa. Somente os atos que dizem respeito aos outros, à sociedade, é que são justiçados, ou entre aspas punidos. Com a lei divina funciona assim? Por que não funciona assim? Porque passa pela consciência. Então, é possível fugir da consciência? Ninguém está vendo um ato que a pessoa pratica no seu próprio quarto, fechadinha ali entre 4 paredes. E ela diz assim: ninguém está vendo. Não, vamos supor que não tivesse nem espírito desencarnado. Ela estivesse sozinha mesmo. Não tivesse mais ninguém. Ninguém está vendo. É verdade? Por que não? Deus está vendo? Deus fica vendo ela e fiscalizando o que ela está fazendo? É ela própria. Porque é na própria consciência que o fato se dá. Deus não fiscaliza o que nós fazemos. Que para Deus nós já somos espíritos puros, no sentido de que Deus é onisciente, então Ele não fiscaliza. O que Deus colocou dentro de nós que age observando o tempo todo? A consciência. Então, por isso que está aqui, as leis humanas incidem para aquilo que traz prejuízo à sociedade. Agora, a lei divina incide sobre tudo o que acontece, inclusive quando nós prejudicamos a nós mesmos. Faz sentido isso, gente? Como Kardec diz aqui, não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridem e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. O que podemos entender dessa frase? Não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. O que seria essa impunidade? Não deixa impune, que haja impunidade. Lei de responsabilidade. O espírito é livre para fazer escolhas, quaisquer que sejam. Ele é livre para fazer qualquer escolha e ele é responsável por todas as escolhas que fizer. Como ele é responsável por todas as escolhas que fizer, o que acontece? Mesmo as escolhas que só dizem respeito a ele, a dificuldade dele, que ele só prejudicou ele próprio, não vai ficar isenta de quê? Punição? Não. Ou de quê? De reparação, de consequências e necessidade de reparação, não é verdade? Ele chama atenção para a questão do que Deus quer. O que Deus quer? Vejamos, nós já vimos aqui anteriormente, acho que era no primeiro encontro desse módulo, nós repetimos a diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus.
Não vimos? Existem duas, a lei da permissão e a vontade suprema de Deus. Tudo o que acontece no universo é a vontade de Deus? É o que Deus quer? Tudo o que acontece é com a permissão de Deus? Sim. Então essa é a diferença. Então, a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Aquilo que Deus quer. Então o que Deus quer para todos nós? Que nós progridamos e sejamos felizes. Então, se Deus quer, essa é a suprema vontade, tem jeito de a gente contrariar essa suprema vontade eternamente? Não. Então nós podemos, há uma permissão para que a gente contrarie essa suprema vontade temporariamente? Sim. Então, quando nós praticamos atos contra os outros e contra nós mesmos, o que está acontecendo? O que Kardec diz aqui? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Quando nós agimos contrariando a vontade de Deus, que quer que nós sejamos felizes, o que acontece conosco? Sofrimento. Que lei é essa? Que nos traz o sofrimento para que a gente aprenda? Lei de causa e efeito. Então vejamos, nós temos novamente a tríade: liberdade de ação, responsabilidade sobre as ações, efeito das ações. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Então, quando nós realizamos algo contra nós mesmos, e o pior crime que um ser humano pode cometer não é o homicídio, é o qual? O suicídio. Para a justiça humana, o pior crime é o homicídio, não é? Quanto mais gente se mata, mais criminosa é a pessoa. Agora, o suicídio não é visto, não tem nem como ser imputado. Por quê? Do ponto de vista jurídico. Por quê, Heitor? Já que é o protótipo de advogado. Não é porque faz mal a si mesmo. Por que não dá para ser imputado? Porque não há réu. Do ponto de vista do direito, não há réu. O réu está morto, e para a sociedade materialista ele está morto, enterrado, e não existe mais, não é? Então, se não existe mais, não existe como imputar um crime. Agora ele não existe mais, continua existindo, só o corpo que foi destruído. Então, por isso que as consequências do suicídio são de que tipo? Esse grande desvio do caminho reto chamado suicídio. A pessoa se opôs à vontade divina. E o que acontece com a pessoa que se opõe à vontade divina? Os sofrimentos são os maiores que existem. É maior do que o sofrimento do homicida. Porque o sofrimento do homicida, é claro que tem atenuantes e agravantes. O sofrimento do homicida vai depender da intensidade, do ódio que a vítima tem dele e tudo mais, para haver o sofrimento. Mas o que acontece do ponto de vista da lei divina é o suicídio ter o maior desvio desse caminho reto. Porque o maior dever que o ser humano deve praticar consigo mesmo, qual é? O dever de se auto-amar. Esse é o maior dever. Onde que Jesus expressa esse dever? O que ele disse sobre esse preceito que o Romildo citou aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o quê? É o maior mandamento, não é o primeiro, é o maior. Semelhante a esse. Então, juntando os dois, é o maior mandamento. Mandamento é o quê? Do ponto de vista, mandamento é uma ordem que Jesus deu para nós?
É o quê? É o exercício. Então, o maior exercício é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus o que é? Amar as leis divinas na nossa consciência. E amar a Deus, então, é o maior ato de quê? De alto amor que nós praticamos. Então vejamos, quando nós estamos conectados com a vontade divina, qual é o maior exercício que nós faremos? Do alto amor. Quando nós não estamos conectados com aquilo que Deus quer, o que acontece conosco? Nós desviamos do caminho reto, o caminho do alto amor e das demais virtudes que nos conduzem a Deus. Muito importante compreender essa realidade, porque isso é a essência das 3 leis que nós estamos trabalhando: lei de liberdade, de responsabilidade e causa e efeito. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então vejamos, na primeira parte que está choreada em amarelo, nós vemos aquilo que nós acabamos de refletir, né? Mesmo aquela falta pequena que a pessoa comete com ela mesma, dentro do próprio quarto, que ninguém está vendo, mas ela está vendo, se é uma falta, seja consigo mesma, de autodesamor, seja com o próximo, de desamor ao próximo, ela está infringindo a lei. Que lei que ela está infringindo? Lei de amor, justiça e caridade. Então ela infringe aquela lei. É claro que existem infrações maiores e menores. Nós acabamos de ver que o suicídio é a maior delas. Entre um pequeno ato de autodesamor e um grande ato de autodesamor como o suicídio, como diz Kardec, vão ter consequências mais ou menos deploráveis, mas acontece sempre forçosas e inevitáveis consequências quando nós praticamos esse ato de autodesamor. E daí, numa linguagem bem própria do século XIX, Kardec diz: daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Modernamente, os benfeitores espirituais têm usado a palavra pecado, nos mais conhecidos de Emmanuel, Joana de Ângeles, Honório agora, no século XXI. Eles usam a palavra pecado? Não. Por quê? Mudou, a humanidade mudou? Não peca mais? O que mudou? A acepção das palavras mudou. Então aquela visão medieval de pecado que atravessou séculos e chegou ao século XIX, não existe mais, pelo menos dentro do movimento espírita, dentro da doutrina, que é dos espíritos superiores, que vão evoluindo até a linguagem da doutrina, até o movimento espírita. Então nós estamos, desde o século XX, desde Emmanuel e Joana, Camilo, ressignificando a palavra pecado. O que significa o pecado do ponto de vista consciencial? Do ponto de vista semântico da palavra, vem de amartia, que significa errar o alvo. Mas do ponto de vista moderno, que inclui essa visão psicológica do ser, o que é pecado? Um equívoco.
Simples assim, um erro. A pessoa se equivoca, ela se age erroneamente, produziu um erro. Ela é execrável por isso? A concepção medieval do pecado é que ela é execrável porque pecou, né? Se nós levarmos ao pé da letra a fala aqui, a gente pode levar, é sempre punido por aquilo em que pecou. Mas se nós formos ver o contexto das palavras, nós vamos ver que, na verdade, está se falando das consequências, sim, dolorosas, mas que são, na verdade, de que tipo? Punitivas ou educativas? São educativas. Então, a diferença da concepção do pecado originalmente para essa visão do erro, o erro, nós somos convidados a quê? A fazer o quê com o erro? Aprender com ele e reparar. Então, nós vemos o que nessa metodologia divina de aprendizado? Um processo de educação do espírito ou de reeducação do espírito. A educação se dá de que forma? Por que tipo de ações? Ações amorosas. E a reeducação? Dolorosas. Agora, nós estamos vendo aqui, nós não estamos vendo expiação ainda, nós vamos ver semana que vem. O que nós estamos vendo? A dor reprovacional. Nós vamos ver na semana que vem que as expiações são grandes situações para o espírito. São questões bem mais drásticas para o espírito. Toda expiação gera várias provações, porque toda expiação é uma prova. Toda prova é uma expiação? Não. Então vejamos, quando em pequenas coisas, sejam em expiações, nas provas que as expiações geram, ou nas grandes coisas, nas várias provas, da própria prova mesmo, das situações provacionais, que nós, de alguma maneira, reprovamos, o que vai acontecer? Vão haver as consequências, e as consequências é o quê? A dor reprovacional. Por que surge a dor reprovacional aí? Para que o espírito possa corrigir rumos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade X, e diante dessa dificuldade eu me revolto com ela, o que eu estou fazendo com essa dificuldade? Uma limitação qualquer que eu tenha. O que eu estou fazendo? Mesmo que essa limitação pode ser de uma expiação ou de uma prova. O que eu estou fazendo com isso? Você está ampliando o problema. Ampliando o que no problema? Ampliando o sofrimento que advém do que? Do problema ou da forma como você está lidando com o problema? Vem da forma como você está lidando com o problema. Então veja, essa dor está vindo do passado espiritual? A causa dela, se for uma expiação, sim. A manutenção e a ampliação dela, não. Está vindo daí agora, causa atual da aflição. A forma como a pessoa lida com aquela situação, ela cria uma aflição de que tipo? Necessária ou desnecessária? Desnecessária. Que aflição que é necessária? Decorrentes do erro do passado. Significa as expiações. As expiações são necessárias. Toda expiação é dolorosa, Zeila? Toda expiação é dolorosa ou não? Sim. Então, uma aflição necessária.
Porque quando o espírito passa pelas situações decorrentes do mau uso do seu livre-arbítrio no passado, o que acontece? Ele aprende como não se deve agir. Então essa é a aflição necessária. Nós vamos ver mais detalhes no próximo encontro. Causas anteriores das aflições. A pergunta da Sirene: a aflição é porque eu estou me rebelando? Não. Aflição é aquilo que já é uma dor. A dor é a aflição. Tanto no Evangelho diz causas anteriores das aflições, essas não temos como mudar, e as causas atuais das aflições, essas nós podemos mudar totalmente. Então a aflição é aquilo que gera, vem de bem-aventurados aflitos, aquilo que gera uma dor. Mesmo que a pessoa não se rebela, se ela tem uma expiação, não é uma aflição, Serene? É doloroso, então é aflitivo, sim. Agora, quando nós nos rebelamos, aí nós criamos o sofrimento. Aí nós pegamos aquela situação, a prova que vem da expiação, ou a prova diretamente, e reprovamos pela rebeldia. Ao reprovar, nós ampliamos o sofrimento. E aí, isso sim é um processo ligado à dor reprovacional. É uma aflição totalmente desnecessária. Então é isso que Kardec diz aqui a respeito do pecado, né? Que é uma advertência, as consequências são uma advertência daquilo que ele procedeu mal. Para quê que serve tudo isso? Para que ele retorne ao caminho reto. Se ele desviou do caminho reto, cometeu, entre aspas, um pecado, desviou a rota, o que ele é convidado? Voltar à rota, voltar à casa do Pai, só isso. Então a expiação é o caminho de voltar à casa do Pai, é todo aquele caminhar para voltar à casa do Pai, não é para ficar desesperado com o processo. Então, quando vem a dor reprovacional, se a pessoa corrige a rota, o que vai acontecer com a dor reprovacional? Ela transmuta a dor e volta novamente ao mecanismo amoroso imediatamente. Se ela continua revoltada, aí o processo permanece. Vejamos, Kardec continua falando uma coisa muito importante: dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então vejamos, aqui nesse texto tem várias questões importantes. Qual é o grande sentido dessas aflições? Seja as aflições da reprovação, seja as aflições do passado. Para o aprendizado, né? O que acontece? Como que se dá o aprendizado? Pelas experiências. Por isso que Deus permite, não é da vontade dele, mas ele permite para dar ao espírito experiência. E aí qual que é essa experiência? Vem dele sentir a diferença existente entre o bem e o mal. Quando ele sente a diferença existente entre o bem e o mal, o que ele aprende? O que ele vai desenvolvendo? Que virtude que o espírito desenvolve quando ele aprende a diferença que existe entre o bem e o mal? Discernimento. Então ele vai adquirindo discernimento. O discernimento é a virtude que faz o quê? O discernimento é a virtude que ilumina o livre-arbítrio, que auxilia o espírito a fazer boas escolhas. Quanto mais experiência ele vai tendo, maior capacidade de discernimento entre o bem e o mal, mais iluminado vai ser o seu livre-arbítrio. E aí o que acontece? A necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amargura.
Então ele melhora o seu futuro, melhorando as escolhas. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Se não houvesse possibilidade de melhoria, o que aconteceria com o espírito? Ficaria estacionado, né? Se não houvesse essas experiências. E se não houvesse consequências das experiências, das más escolhas, ele retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, voltamos lá. O que Deus quer de nós, para nós? A nossa felicidade, que passa pelo exercício do auto-amor para chegar até ela. Vamos concluir o texto de Kardec. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já se foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. De que Kardec está falando aqui, gente, usando esse exemplo muito interessante? Preguiça moral, exatamente. A preguiça em cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes. Com essa preguiça moral, como obreiro preguiçoso, o obreiro preguiçoso perde o dia. O espírito preguiçoso perde a encarnação. Podemos perder encarnações inteiras, que éramos para desenvolver, conquistar a felicidade relativa nessa encarnação. Podemos, né? Já perdemos muitas. É importante tomar cuidado para não perder mais uma. O Afo fez várias considerações, né? Resumindo, é muito importante que o espírito aproveite a experiência enquanto ela está acontecendo, porque se ele cultua a preguiça moral, as experiências passam e cada vez elas vão se ampliando, e aí sim ele pode perder a existência. Agora, se ele ficar atento a cada experiência que a vida oferece, para aprender aquilo que a experiência está lhe convidando, ele pode chegar ao final da existência muito bem. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E que Kardec falou aqui, gente, é a lei da reencarnação, mas a principal não é essa. A lei de misericórdia, né? A lei de misericórdia que possibilita ao espírito que perdeu a encarnação uma nova existência, quantas forem necessárias, para que o espírito possa progredir. Então, a lei de misericórdia, independente do mérito, que existe a lei do mérito e a lei de misericórdia. A lei do mérito é aquele que o espírito conquista por ele mesmo. A lei de misericórdia é a oportunidade para o espírito se renovar quantas vezes forem necessárias. É claro que a lei de misericórdia não anula outras leis, especialmente quais leis? Lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. Os efeitos a pessoa vai colher todos, porque ela que plantou, ela é responsável e vai colher todos os efeitos daquilo que ela plantou. Agora, a lei de misericórdia vem para suavizar tudo isso, auxiliando o espírito a ir ao encontro de si mesmo, cada vez mais. Vamos ver agora uma pergunta do Livro dos Espíritos muito significativa, que aborda exatamente essa questão também. É uma questão muito interessante, que Kardec faz uma pergunta que muitos de nós gostaríamos de fazer para os benfeitores e às vezes nem pensamos nela. Vejamos, a questão 871 do Livro dos Espíritos. Pois que Deus tudo sabe,
não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Aqui a pergunta aborda que atributo divino? Onisciência. Então Deus é onisciente. Para Deus não existe passado nem futuro. O que existe é um eterno presente. Então o nosso futuro para Deus já é presente. Uma encarnação inteira para Deus é presente. Então para que servem as encarnações se Deus já sabe o que vai acontecer conosco? É essa a pergunta, né? Em outras palavras. Para que serve? Se Ele já sabe que nós vamos falir ou ser exitosos numa encarnação, para que ela serve? Então a prova não é para Deus. Deus não precisa de saber dessas questões. Nós não acabamos de ver que no Evangelho que a encarnação nós vamos passar por múltiplas experiências. Para quem são essas experiências? Não é para Deus saber o que nós podemos e o que nós não podemos ainda. É para nós. Vamos ver a resposta, que é muito profunda. E depois temos um comentário de Kardec também tão profundo quanto. Isso equivale a perguntar: por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Questão 119. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A questão 119, nós vamos ver daqui a pouco. A 379 fala sobre a infância biológica. Por que a pessoa passa pela infância? Porque ela necessita de passar pela infância, adolescência, até chegar na maturidade. É um processo biológico natural. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-la em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então vejamos, olha a profundidade dessa resposta. Então não é para Deus, são experiências para nós. Mas o que especificamente nós somos convidados a fazer nessas experiências? Então, novamente, lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Então, nós somos livres para fazer ou não fazer. O quê? O que nós somos livres para fazer ou não fazer? Fazer o bem ou o mal. Logo em seguida eles falam: dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal. Para quê? Que isso vai acontecer? Para que nós tenhamos o mérito das escolhas, diz o Tiago aqui. E esse mérito gera o que para nós? Ou o contrário, Tiago? O mérito ou demérito gera o quê? A responsabilidade pelo ato praticado, que eles colocaram antes, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade, que a liberdade vem em segundo lugar ou em primeiro lugar? Vem em primeiro lugar, a liberdade de escolha. Somos livres para fazer as escolhas e logo em seguida vem a responsabilidade pelas ações, pelas escolhas. E aí o que vai acontecer? Nesse processo de responsabilidade, o que nós vamos fazer? O que nós podemos, aliás, o que nós somos convidados a fazer? Escolher o bem. A prova tem por efeito pô-lo em lutas com as tentações do mal. Onde estão as tentações do mal? Estão dentro de nós e são estimuladas pelas coisas fora de nós. E qual é o grande objetivo?
ligado à lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. Qual é o grande objetivo? Escolher o bem para a resistência. Resistência ao mal é uma virtude ou não? É uma virtude. Então é essa virtude que nós vamos exercitar continuamente, resistir quantas vezes forem necessárias às tentações que trazemos dentro de nós. Quando nós resistimos, o que acontece dentro da lei de causa e efeito? O mérito. Qual a diferença da lei de misericórdia e a lei do mérito? Acabamos de ver a lei de misericórdia. Aqui estamos vendo que lei? Lei do mérito. Qual a diferença entre uma e outra? A do mérito você conquista porque você utiliza da sua liberdade de escolha, responsável, e aí o mérito, você entra em sintonia com a lei do mérito. Quando nós sintonizamos com a lei do mérito, nós precisamos da lei de misericórdia. Quando é que somos necessitados da lei de misericórdia? Quando nós não realizamos os esforços necessários. Aí a misericórdia vem e nos dá a mão, suavizando os efeitos dolorosos daquelas escolhas. Quando os efeitos já são amorosos por si mesmo, o que acontece? Nós nos sintonizamos com que lei? A lei de misericórdia, é claro que no nosso nível evolutivo nós sempre vamos precisar dela, até nas pequenas coisas. Nós estamos falando assim, nessa questão aqui, do espírito que escolheu o melhor caminho. O que ele aciona dentro dele? Não é que a lei de misericórdia deixa de existir, mas quando nós fazemos as boas escolhas, somos responsáveis pelos efeitos benéficos dessas boas escolhas. Nós entramos em sintonia com a lei do mérito. E o que nós acionamos no nível mais profundo dentro de nós mesmos? A lei de amor, justiça e caridade, porque isso vai gerar o que para o espírito? O que é o mérito? Qual é o nosso grande direito? Ser feliz. Qual é o nosso grande dever? Ser feliz. Nós vamos ser felizes de que forma? Apenas pelo mérito. Ninguém vai ser feliz pela lei de misericórdia. Faz sentido ou não? Como que a lei de misericórdia vai trazer felicidade? Se a lei de misericórdia trouxesse felicidade, toda a humanidade seria feliz. A felicidade só é conquistada com mérito, em sintonia com a lei do mérito, que nós acionamos na vertical da vida a lei de amor, justiça e caridade. Na tríade amor, justiça e caridade, a tríade justiça, que é o direito e o dever de ser feliz. Então, em outras palavras, qual é o grande dever de ser feliz? Praticando, além do amor e a caridade, o que nós somos convidados? A ter uma boa sintonia com a lei de liberdade, exercitando o discernimento, a lei de responsabilidade, nos responsabilizando com discernimento pelas nossas escolhas, para que, como consequência, nós obtenhamos o mérito. Aí a felicidade vem como consequência. Faz sentido, gente? Então vejamos que nós temos trabalhado aqui a tríade amor e caridade, mas como que nós vamos escolher amor e caridade sem exercício de liberdade e a responsabilidade atinente a essa situação? E o efeito da felicidade, que a felicidade é o efeito, é a conquista desse exercício todo que nós fazemos, e aí nós conquistamos a felicidade
como um processo, porque sintonizamos com a lei do mérito. A lei de misericórdia vai nos sustentar até que cheguemos nessa condição de refletir sobre a questão do mérito, da conquista, e não simplesmente uma dádiva. Vejamos que a grande diferença entre as duas leis, que a lei de misericórdia vai ser sempre o quê? Para o Espírito. Dádiva ou conquista? Dádiva. A lei do mérito vai ser sempre o quê? Conquista. Então essa é a grande diferença dessas duas leis, que elas são profundas e com características bem diferentes para o Espírito. Felicidade é sempre uma conquista, que vem pelo mérito do Espírito na direção dessa felicidade. A lei de misericórdia é uma oportunidade que se repete quantas vezes forem necessárias, até que o Espírito se sintonize com a lei do mérito. Deu para entender isso, gente? Veja que a lei de misericórdia apoia a lei do mérito, porque cedo ou tarde o Espírito vai sintonizar com a lei do mérito, fazendo boas escolhas, sendo responsável pelas boas escolhas, e aí ele entra no merecimento da felicidade. Quando ele resiste às tentações do mal, o exercício dessa virtude vai sintonizá-lo com a lei do mérito. E gradualmente ele vai se tornando feliz pelo exercício dessa resistência. Todas as tendências que nós trazemos ao resistir a elas, a lei de misericórdia nos trouxe a vida para quê? Sejam com as expiações, sejam com as provações, a lei de misericórdia nos trouxe a vida para quê? Ela nos trouxe a vida para adquirirmos mérito. O mérito das boas escolhas, resistindo ao mal, às tentações do mal, para que o espírito evolua se tornando feliz pela sua conquista. Se a felicidade é o mérito, a felicidade é consequência da sintonia com a lei do mérito na vertical da vida. Porque a felicidade é a justiça. É justo que nós sejamos felizes, praticando o dever de ser feliz, usufruindo o direito. Como que se pratica o dever de ser feliz? Fazendo boas escolhas, sendo responsáveis pelas escolhas que fazemos, resistindo ao mal que está dentro de nós, ao mal que está fora de nós, fazendo isso. E aí, como consequência, nós temos a felicidade. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Questão 258, que nós já estudamos, que é o do gênero de provas, que nós escolhemos. Então aqui novamente aparece a palavra punição, mas o que eles estão falando? Da responsabilidade que o espírito vai ter pela resistência ou pela desistência de praticar o bem, né? Então, claro, para Deus é presente, mas para o espírito é futuro. Então, aqui está se falando do quê? De um ato de Deus ou de um processo que acontece no próprio espírito? Vejamos que a linguagem, apesar de ser colocada direta, é Deus que vai lá e vai apontar para o espírito: olha, você errou, vai ser punido; você pecou, vai ser punido; você acertou, vai ser recompensado. Por que precisa do espírito? Essa questão do Deus punindo e recompensando é teológica ou filosófica? O que vocês acham? É uma visão teológica dogmática que foi criada ao longo do tempo e que na linguagem no século XIX aparece nas obras básicas. Mas se nós formos
no contexto do texto, nas entrelinhas, nós vamos ver que o sentido que os benfeitores estão querendo dar é outro. De que eles estão falando aqui? De algo que está acontecendo onde? Na consciência do Espírito. Se acontece na consciência do Espírito, o fato de Deus saber de antemão ou não, muda alguma coisa? Vai precisar passar pela consciência do Espírito. E ao passar pela consciência do Espírito, o que ele adquiriu? Uma experiência. Qualquer que seja a escolha que ele fez, que ele virá fazer, né? Porque é a prova antes da encarnação, que Deus já sabe, mas para o Espírito, qualquer que seja a escolha que ele fizer, vai servir para a evolução dele, seja pela lei do mérito, seja pela lei de misericórdia. Se ele resiste, exercita a virtude da resistência em conjunto com o discernimento para resistir ao mal, ele adentra a lei do mérito. Se ele desiste de fazer as escolhas acertadas para resistir ao mal, ele vai sofrer as consequências da lei de causa e efeito, mas amparado pela lei de misericórdia, que vai oportunizar novas experiências para ele quantas vezes forem necessárias, até que ele resolva por sintonizar com a lei do mérito e resistir ao mal. Então, isso que significa, entre aspas, punição, que na verdade são as consequências dos atos praticados, e a recompensa, que não é dado por Deus também. É dado por quem? Por quem que dá a recompensa? Pelo próprio Espírito, na sua própria consciência. Porque a felicidade é onde que nós vamos sentir? Deus vai mandar muita felicidade para nós quando nós existirmos? Ou a própria resistência ao mal já nos gera felicidade? Então a própria resistência ao mal já nos gera felicidade, aqui e agora. E quanto mais nós resistimos, mais felicidade nós vamos desenvolvendo. Assim, aqui é um comentário de Kardec. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere um grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento no ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então as comparações que Kardec faz são muito fáceis de entender. Como que um estudante, esse estudante é muito estudioso, ele é aplicado, vamos passá-lo sem passar por provas. Daqui a pouco o que vai acontecer com o estudante? Ele começa a parar de estudar, porque ele não vai precisar nem passar por prova, porque ele já tem fama de ser bem aplicado e é aprovado sem prova. Ele não pode correr o risco de parar de estudar? Pode. Então, o ser humano, se numa escola isso acontece, imagina na vida. Então nós vamos passar pelas provas, que são experiências necessárias para nós. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. Então, aqui é um resumo de tudo que nós já vimos até agora, né? Então, o futuro, como diz o ditado popular, pertence a quem? A Deus. Agora, se nós fizermos os esforços como meta para ter um futuro melhor, esse futuro vai acontecer ou não? Vai acontecer, né? Então, se é o esforço que nós fazemos que vai garantir um futuro melhor, esse esforço do exercício da virtude da resistência, resistir
quantas vezes forem necessárias as tendências a praticar o mal, seja para o nosso próximo, seja para nós mesmos. Resistir quantas vezes for necessário. Se o sentimento de aprendiz faz que o espírito se sinta bem em qualquer circunstância, na verdade, a questão do venturoso ou infeliz, quem é que constrói a aventura ou a infelicidade? Somos nós mesmos. Então aqui ele está falando do ponto de vista divino. Do ponto de vista divino, Deus já sabe, mas não é para Deus que a experiência está acontecendo, é para o espírito. É claro que mesmo se sentindo aprendiz, quando o espírito faz uma escolha infeliz, aquela escolha gera infelicidade, mesmo se sentindo aprendiz. O fato dele ser aprendiz vai suavizar o processo, mas não vai impedir dele sofrer as consequências por esse processo, que é a dor reprovacional. O espírito que se sente aprendiz, quando reprova numa prova, ele não vai soltar fogos, né? Então, quando ele é aprovado numa prova, ele se rejubila, natural que seja assim. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixa resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então, por isso que nós não conhecemos o futuro. Nós sabemos, podemos ter consciência, é importante que tenhamos o nosso gênero de provas. O gênero de provas é o que, gente? O nosso propósito existencial. Então, o nosso propósito existencial é importante que nós saibamos. Para quê? Para dar uma diretriz segura, para que em cima desse propósito existencial, que é o gênero de provas, nós possamos fazer bom uso do livre-arbítrio. Agora, conhecer o que vamos fazer daqui a pouco ou não é útil para nós, mas saber que existe uma diretriz. Em cada diretriz, em cada situação, o que nós vamos ser convidados a fazer com essa diretriz? O bem em que momento? No passado, no futuro ou no presente? No presente. Então, o que importa para nós? O que mais importa, melhor dizendo? O nosso passado, o nosso futuro ou o nosso presente? Em que momento que nós fazemos escolhas? Sempre no presente. Nós não fazemos escolhas no passado nem no futuro. Nós já fizemos escolhas no passado que geraram as consequências do presente, mas nós fizemos quando aquele momento foi presente. Nós não fazemos escolhas no futuro, fazemos? Nós podemos planejar o futuro, mas as escolhas que faremos acontecerão quando aquele futuro for presente. Não importa se Deus já sabe disso. O que importa é que nós vamos passar pelas experiências todas, quaisquer que elas sejam. Vejamos a questão 119 que Kardec faz referência nessa questão anterior, só para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Na questão 119 ele pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A primeira ordem é dos espíritos puros. Então, para que existe tanta prova, tanta aflição, tanta necessidade? Em outras palavras, é isso. Para ter mérito, exatamente. Porque somente com isso é que nós vamos ter experiências e mérito. É o que os benfeitores falam. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então vejamos que a lei do mérito é muito significativa. É uma lei que nós acionamos pelo exercício profundo do quê? Da vontade. Vejamos, a lei de misericórdia nos alcança somente exercitando a vontade? A lei de misericórdia nos alcança independente da nossa vontade. Por quê? Porque ela é dávida de quem, Heitor?
de Deus. Então, a lei de misericórdia depende da vontade de quem? De Deus. A lei do mérito depende da vontade de quem? Do Espírito. Essa é a grande diferença. Então a evolução, Deus nos criou para a evolução, mas essa evolução será feita pelos nossos méritos, nunca como uma dádiva. Se fosse uma dádiva, o que aconteceria também com o Espírito? Vamos continuar a resposta que ela explica. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Se Deus criasse só espíritos perfeitos, não haveria essa harmonia no universo. E Deus é onisciente, onipresente, onipotente, só vai fazer coisas perfeitas. Agora, o que tem a ver o mérito conquistado? É fruto do quê? Ele é acionado pela vontade, mas ele é fruto do quê? O que vai acontecer para gerar para o Espírito esse mérito? As escolhas onde? Nas experiências. Então, quando nós, desde da terceira ordem, 10ª classe, até a primeira classe, primeira ordem, espíritos imperfeitos até espíritos perfeitos, nós vamos passar por várias experiências, múltiplas experiências. Nessas experiências somos convidados a quê? A desenvolver o nosso livre-arbítrio, fazendo boas escolhas, resistindo ao mal. Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Gradualmente vamos evoluindo, acionando a lei do mérito. Enquanto não conseguirmos acionar pela nossa vontade a lei do mérito, vamos ser protegidos por que lei? Lei de misericórdia. E aí nós vamos adquirindo de experiência em experiência, cumprindo o quê? Quais são os desígnios da providência? Tem a ver com qual atributo de Deus? Com a vontade suprema de Deus. E vamos passando pelas experiências na harmonia para auxiliar na harmonia do universo. Não é bonito isso, gente? Então veja, tudo com muito sentido, com muito programado, tudo perfeito e organizado, para que o Espírito possa, sintonizado com a lei do mérito, fazer jus à sua própria evolução. Se esses méritos são acumulativos, sim, claro. Quanto mais o Espírito exercita a sua vontade resistindo ao mal, maior mérito ele tem. A ponto de chega um momento que o Espírito pode até emprestar o mérito deles. Não é o que os nossos Espíritos superiores fazem conosco? Muitas vezes nós não teríamos mérito algum, nem pela lei de misericórdia nós éramos para estar encarnados. E o que os benfeitores fazem? Eles avalizam, emprestam os méritos deles, dizem para os espíritos mais superiores, principalmente para o Cristo planetário, que vão nos tutelar a vida inteira para nos auxiliar. Claro que não vão impedir o nosso livre-arbítrio, mas vão nos tutelar, nos auxiliando quantas vezes forem necessárias. Podemos falir mesmo assim, não resistindo ao mal? Podemos, né? Mas temos tudo para não fazer isso. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida?
conteúdo estudado mudou a forma como você entende as suas provações? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado das provas em nossas vidas, sobre o bom uso do livre-arbítrio, para que possamos nos responsabilizar pela própria felicidade, em sintonia com a lei do mérito, trabalhando na vertical da vida, numa conexão profunda com a lei de amor, justiça e caridade. Como você se sente em relação às suas escolhas, nas várias experiências de desafio que tem devido ao seu gênero de provas? O seu propósito existencial, como você tem lidado com ele? Nas várias experiências de desafio da sua vida, você as tem utilizado para a sua evolução, resistindo ao mal no limite das suas forças? Como é isso para você? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.